Oi, oi, eu sou do Netflix e cenas deletadas. Bom, todos os filmes de todas as empresas têm cenas deletadas, mas de todas essas cenas deletadas, a Pixar é pioneira nisso, porque eles têm muitas cenas deletadas mesmo, e incluindo cenas deletadas que mudariam totalmente a história e a narrativa de algumas das animações que conhecemos hoje em dia. Enfim, tem cenas deletadas que são estranhas, assustadoras e simplesmente não fazem sentido. E eu vou falar de todas essas cenas deletadas aqui. Então, se você tem curiosidade para saber como essas cenas deletadas seriam e como elas afetariam a história em geral dos filmes que você tanto ama na Pixar, fica nesse vídeo para você descobrir um pouco mais sobre as cenas deletadas da Pixar. Só um aviso, esse vídeo deu muito trabalho, então por favor se inscreve, vai, por favor. Vamos começar por Luca. Bom, sabemos que no filme original Luca, lá pro finalzinho do filme, a Julieta descobre que tanto Luca quanto Alberto são monstros marinhos, mas na versão original do filme isso ia ser bem diferente. Bom, a cena deletada em geral é basicamente como o Luca e a Julieta e o Alberto se conhecem. Bom, o Luca e o Alberto já se conheciam e basicamente estavam lá naquela ilhazinha onde que o Alberto mora. Até que do nada, um barco da Julia acaba naufragando na ilha do Alberto. E a Julieta acaba encontrando os dois garotos que pareciam perdidos, né? Porque imagina, duas crianças numa ilha desértica. Então, ela decide ajudar os dois garotos botando eles no barco para levar eles para a cidade, para tipo levar para os pais deles, porque teoricamente eles estavam desaparecidos, né? Estavam perdidos. Bom, não demora muito pro Alberto perder a paciência e revelar ser um monstro marinho. E com isso a Julieta obviamente se assusta e pula na água, mas ela não consegue nadar e ela começa a afundar. Então o Luca basicamente decide que ele tem que ajudar ela, senão ela ia acabar indo de comes e bebes. Então, depois de salvar ela, a Julieta perde o medo, porque viu que eles tinham boas intenções. E aí começa a amizade como conhecemos no filme. E só com essa ceninha deletada já podemos ver que uma grande parte do filme já iria andar pro final, sobre aquela coisa de eles tentarem se esconder de serem monstros marinhos, mas eu acho que eles deletaram justamente para a história ser mais interessante, porque uma das partes mais engraçadas e tensas no filme Luca é deles tentando se esconder de serem monstros marinhos tanto da Julieta quanto da população. E entregar logo isso de cara talvez estragaria a história, porque eles não teriam que se esconder tanto assim, já que eles teriam alguém que soubesse do seu segredo. Então é entendível porque essa cena foi deletada. Elementos é o mais novo filme da Pixar, e sim, tem cenas deletadas. Algumas cenas deletadas estão sendo divulgadas do nada assim pra gente, mas que bom pra gente, né? Bom, uma das cenas deletadas eu tenho certeza que você já viu, que era literalmente o filho do Gota e da Faísca. Bom, não é surpresa pra ninguém que o filho deles ia ser literalmente uma névoa, uma nuvem, e podemos ver na cena deletada o pai da Faísca brincando com essa névoa, e parece que ele gostou bastante, aquele velho rabugento perdeu toda a angústia do seu coração quando viu seu novo netinho, isso é fofo. Mas a nova cena deletada que foi divulgada, ela é um pouco mais tensa e parece que acontece lá pro final do filme, porque parece que o Gota e a Faísca já estão juntos e o pai da Faísca sabe disso. E ele literalmente faz uma coisa para provocar a filha. Ele convida um primo distante da Faísca que veio lá da Ilha do Fogo para basicamente morar na casa deles. Mas como tipo ele não tinha apartamento e estava de mudança, o pai da Faísca meio que obriga ele a ficar no quarto da Faísca. A Faísca obviamente recusa, porque ela sabia das intenções do pai de tentar arrumar um namorado para ela. E o Gota trabalhava meio que em questão de imóveis nessa versão aqui e conhece um apartamento livre que o primo da Faísca poderia morar. A gente pode perceber como o Gota é corno manso, né? Porque tá obviamente acontecendo uma tensão desconfortável entre a Faísca e o primo dela e ele não se toca. Tanto que quando eles chegam no apartamento, eles têm que fazer uma reforma para se adaptar a um elemento de fogo. O cara de fogo simplesmente tira a blusa assim e mostra que ele é super fortão e ele fica muito próximo da Faísca e o Gota não faz nada, ele só fica observando. Ai, enfim, a cena deletada é bem simplesinha porque mostra que depois que o quarto é reformado e o primo da Faísca fica lá para morar agora na Cidade dos Elementos, ele decide ir embora, porque no quarto que ele estava tinha uma flor que dava alergia nele, que basicamente fazia ele explodir. E ele não queria de jeito nenhum morar naquela cidade com aquele tipo de flor por aí, porque sei lá, ele sentia medo, não sei. E a cena simplesmente acaba.
Olha, tem vários motivos para essa cena ser deletada. Muito provavelmente a história original do filme era totalmente diferente. Dá pra notar que, tipo, aqui o Brasa, o pai da Faísca, já sabia sobre o relacionamento do Gota e da Faísca. Diferente da versão original do filme, que ele descobre o relacionamento dos dois lá no final do filme e começa a aceitar isso. Aqui talvez ele não tenha aceitado, talvez ele esteja um pouco de birra, até porque, né, ele tenta provocar a Faísca a arrumar um novo namorado. Mas sei lá, não tem muitas explicações do porquê essa cena foi deletada, é só especulação mesmo. Carros. Bom, Carros é um dos filmes clássicos da Pixar, e inclusive é um dos mais estranhos e sem sentido, porque o universo de Carros em si já não faz sentido. Mas essa cena deletada ia deixar esse universo muito mais assustador. Bom, provavelmente você conhece essa cena deletada porque ela é bem famosa. Ela basicamente começa com o McQueen na estrada, até que ele decide cortar um caminho, porque a estrada estava muito longa e tediosa e ele queria chegar logo no seu destino. Bom, era de noite, ele não podia ver muita coisa, e ele acaba entrando no caminho errado. Ele acaba literalmente entrando em um cemitério de carros. E essa cena é extremamente assustadora, porque enquanto ele está passando pelo cemitério de carros, vemos vários closes de literalmente corpos de carros em decomposição. Tem tipo galhos atravessando alguns carros, tipo com os vidros quebrados, e se você parar pra pensar, realmente são carros sem vida, e isso é muito bizarro. Sem contar que só pelo storyboard e os desenhozinhos simples, dava pra perceber que essa cena seria escura e muito provavelmente assustadora demais pra crianças. Eu acredito que seja esse o motivo dela ter sido deletada, porque, mano, quem em sã consciência aprovaria uma coisa dessas? É óbvio que ela foi recusada e simplesmente cortada do filme Carros. Soul é um dos filmes mais interessantes na Pixar porque ele é bem poético e reflexivo. Mas essa cena deletada em questão ia mudar o filme inteiro, tanto que ela nem foi divulgada direito, ela foi só mencionada e a gente não tem uma imagem dessa cena deletada. Bom, a cena deletada em questão envolve a personagem 22, que ia literalmente mostrar o que aconteceria com a 22 após ela ter nascido na Terra. Sim, teríamos uma história da 22 dentro do filme lá pro final do filme, mas literalmente o diretor Pete Docter decidiu remover a cena porque ele achava que seria melhor deixar esse suspense no ar para os fãs criarem uma teoria, mas que ele sim pensou como seria a 22 dentro do universo de Soul, e ela iria aparecer, a vida dela ia aparecer no filme. E também de brinde, outra coisa que ia mudar totalmente o final do filme era que o Joe não iria sobreviver. Vemos que no final do filme Soul, Zé dá uma nova chance para o Joe viver, porque ele teve um ato heróico e conseguiu esperar como ninguém uma nova alma. Mas na versão original, depois que a 22 nascesse na Terra, os créditos iam subir, com o Joe indo pro além vida, sem uma nova chance, ele só ia aceitar que as suas vidas esgotaram. Mas o diretor do filme decidiu remover essa cena e adaptar para ele ganhando uma nova chance, porque ele achava que o Joe realmente merecia uma nova chance, de tanto que ele tentou e se esforçou e mudou como pessoa. Mas particularmente eu acharia melhor ele ir pro além vida, porque seria mais emocionante, seria mais dramático e faria sentido, até porque ele já viveu tudo que ele tinha para viver. Essa é a lição de moral do filme, tanto que ele entende isso e não se importa de dar seu passe para 22, então eu acharia super válido ele aceitar que o seu destino é o além vida, mas no final do filme Soul, como sabemos, é totalmente diferente e ele ganhou uma nova chance. Mas me diz você gostaria que essas cenas fossem aplicadas aos filmes originais da Pixar? Como será que seriam esses filmes com essas cenas deletadas? Me diz aí, eu sou do Steflix e bye bye. You said forever, now I travel on past your street.